Eu sou o Ailbe Serrão, nascido em Manaus, sou escritor, poeta, amazonense. E eu vou apresentar 3 contos autorais, intitulados como um todo, Contos da Margem. Vou fazer uma breve apresentação aqui. Os Contos da Margem abordam experiências cotidianas do autor, bem como as condições de pessoas reais e personagens fictícios dos becos das vielas, dos guetos e das favelas. O grotesco, o bizarro, a loucura, o adultério, a usura, a inveja são alguns elementos indeléveis nas personas contidas nesta obra, onde o ser e o existir transbordam no existencialismo sui generis. Nos contos Banho Tcheco, O Boto Jacamim e a Cobra Naja, a representação simbólica materializa sentimentos e personalidades das personagens viscerais destes contos. A trajetória de cada enredo e trama leva o leitor à reflexão a respeito do real e do abstrato, conforme a sua experiência. Banho Tcheco. Elisa, desde a adolescência, sonhara com melhoria de vida e, consequentemente, melhorar também as condições de vida de sua mãe de criação. Contudo, não tinha inclinação para o labor diário numa fábrica do polo industrial de Manaus, nem para bater palmas, convidando assim clientes para adentrarem as lojas da rua Marechal Deodoro. Menos ainda, para cuidar da casa dos filhos dos outros. E tem mais, como dissera sua mãe de criação, a negra Nena. Quem pariu Mateus, que o embale. Elisa conseguiu concluir o ensino médio com muito esforço, logo resolveu cair na boemia. A noite era fascinante e libertadora, e transgredir era seu dilema. Um trafiguzinho aqui, outro ali, um outro ainda acolá. Paralelamente, os programas com os gringos lhe apraziam, e claro, o pagamento em dólares e euros de quando em vez eram generosos. Com o passar do tempo, todas essas atividades em antros fétidos iam lhe exaurindo. Ainda sonhava com a viagem para a Europa, para os States, quem sabe o Canadá. Mas o tempo ia passando e as oportunidades se esgotando. Elisa chegara recentemente aos 35 anos de idade. Sentia certo peso por causa disso, mas não baixava a cabeça para o tempo nem para a vida. Perdera contato com Dona Nena. Deu luz a 3 filhos. O primeiro morreu ainda na gestação. O segundo resolveu dar para um casal de conhecidos que ficaram compadecidos com a sua decadente situação. E o terceiro deixou na porta do orfanato coração e lar. A jovem senhora Elisa jamais amou ou foi amada por homens ou por mulheres. Possuía uma razoável autoestima, pois era uma morena atraente, elegante e sedutora. Agora, aos 40, o tempo cobrava um conforto que ainda não fora conquistado, e mesmo com sua experiência, sentia uma amargura na alma, estava na mais pura e absurda decadência. Continuava trabalhando na noite translocada de bordel em bordel. Bigode, Maria das Patas, Vagalume, Tropical, Vips, entre tantos outros. Mas já não era tão benquista, afinal, as novinhas estavam nestes prostíbulos e não admitiam concorrência com as tiazinhas coroas. Mas ainda lhe restava o Banho Tcheco, um prostíbulo localizado lá pelas bandas do Tarumã, onde poucas pessoas lhe conheciam, e distante do caos do centro de Manaus, lugar certo para um certeiro golpe do baú. E aí tudo mudaria, pensou. Roupas caras, joias, camarotes, shows da banda Carrapicho, de Billy Marcelo, Teta da Montanha, e Elimar Santos, aquilo que era som, um chevette zerado e, quem sabe, a grande viagem à Europa. O Banho Tcheco, embora distante do centro da cidade, era tão decadente quanto qualquer inferninho. Certa noite, Elisa usou o seu olho clínico e avistou um cliente potencial, um velhote português que aparentava pouco mais de 60 anos, uma vítima perfeita, uma lábia fatal, um amor à primeira vista. Elisa gargalhava entre as amigas relatando sobre a primeira noite na cama com Portuga. Dizia: do quarto tentei explicar para o bisonho que colocasse a camisinha
pois ia lavar minhas partes. E o tonto do Manuel perguntava: partes? Todas davam risadas histéricas e frenéticas. Prosseguiu Elisa: fui mais longe, meninas. Tentei lhe explicar o motivo pelo qual aquele local se chamava banho tcheco, pois não existia banheiros dentro dos quartos, somente uma bacia cheia d'água e uma cuia para as prostitutas lavarem suas vaginas. Manuel, por isso o nome. Manuel, por isso o nome. Tcheco, 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 continuou Elisa. E as amigas riram mais uma vez freneticamente. Naquela primeira noite de amor no banho tcheco, Elisa gemia ao ouvido de Manuel. Assim, assim, assim. Manuel, irritado, desabafou. Já assinei, Curai. E o que mais queres, rapariga? Ela caiu em si e respondeu: assina este outro aqui, amor. Já era o 5º cheque que Manuel assinava naquele dia para pagar as compras de Elisa. Passaram-se 3 meses. O casal agora morava sob o mesmo teto. Manuel comprou um carro tão sonhado, um Chevette vermelho que Elisa dirigia, levando as amigas oportunistas, interesseiras, lambisgoias, megeras e mocrés para todos os lugares. Elisa estava feliz e eufórica, pois conheceria em breve a família lisboeta de Manuel. Afinal, as passagens de avião já estavam compradas e a data marcada para Portugal. O triunfo de Elisa estava próximo e seria fatal. No saguão do aeroporto Eduardo Gomes, Elisa e Manuel aguardavam a hora do embarque. De súbito, Manuel sentiu vontade de usar o banheiro e solicitou que a amante o acompanhasse, mas ela se recusou, preferindo fumar seu minister do lado de fora do saguão. O português entendeu plenamente o amor de sua vida e pensou: Manuel tem que se virar sozinho, não está caducando? Poucos minutos depois, Elisa foi chamada à enfermaria do aeroporto por um segurança, dizendo que seu esposo havia sofrido um acidente no banheiro, mas não era nada grave. Ambos caminharam para a sala do médico que estava de plantão naquele local e de que maneira fria lhe disse: sinto muito, dona Elisa. Seu esposo teve um ataque cardíaco fulminante e não resistiu. Elisa teve um colapso nervoso, desmaiou. Ao retornar à realidade, ela se deu conta de que aquilo não era um pesadelo e sua vida e seus sonhos desmoronaram como as lavas de um vulcão furioso. Dias depois, no mesmo aeroporto, o corpo de Manuel seria trasladado para Lisboa e Elisa sequer entraria no avião, pois a família de Manuel não queria vê-la nem pintada de ouro. Ela agora se sentia indignada e injustiçada com aquela situação deplorável que a vida e aquele homem lhe pregaram. Sentia ódio de Manuel e de sua idiota ingenuidade. Aquele portuga glutão desgraçara ainda mais sua vida. De súbito, ele surtou no olhar fixo para o nada e ficou imóvel, com um pensamento paranoico e ódio de todos os homens da face da terra, principalmente aqueles que a haviam conhecido e os de sua família. Odiava a todos, sem exceção: seu padrasto, que a molestava, seu tio, que a estuprou aos 12 anos de idade, seus vizinhos, que todos os dias a assediavam, o cafetão que a aliciou ainda na adolescência. Todos criaturas monstruosas, travestidas de homens. Hoje em dia, Elisa caminha zigue-zagueando na orla do Rio Negro, próximo da feira Manaus Moderna. Foi diagnosticada esquizofrênica, bipolar e alcoólica crônica. Continua indignada com todos e quaisquer homens. Ao ver qualquer um cruzar o seu caminho, ela grita: otário! 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 O boto já caminha. Gilmar era o famoso sujeito boa pinta. Nascera no Acre e orgulhava-se de quando em vez por isso. E também pelo fato da origem de seus familiares sulistas que emigraram para o Rio Branco, ainda na época áurea da borracha, na primeira metade do século XX. Ainda na adolescência, aprendeu a vida de homem amazônico ribeirinho: plantar, caçar, arar a terra.
cuidar do pasto. Contudo, pescar era sua grande paixão. Depois, é claro, das rifetas que conquistava, dia após dia, pelas pequenas comunidades e vilarejos por onde passava, desembarcava o pescado para o abastecimento do comércio. Numa certa comunidade, o batelão no qual Gilmar trabalhava atracou numa barranca para mais um abastecimento, como de costume. Após o almoço, todos os pescadores e tripulantes do barco pesqueiro reuniam-se na taberna mais próxima para entreterem-se. Entre uma talagada e outra de pinga tatuzinho, a preferida de todos, tagarelavam e gargalhavam das galhofas relatadas. O assunto preferido daqueles homens rústicos distantes de suas mulheres era a respeito das gabolas, dos galanteios, das conquistas e seduções de Gilmar e suas aventuras de Dom Juan, pois o pescador possuía uma beleza diferente dos demais caboclos. Afinal, sua altura de 1,80 m, sua cabeleira loira encaracolada e sua lábia encantavam as mulheres que o conheciam. Contava, recortava e aumentava, para não dizer que era história de pescador. Falava entusiasmado aos seus ouvintes caboclos, que o ouviam atentamente a respeito de suas aventuras mais arriscadas e logo o apelidaram de Boto. Alguns beijos, amassos, uma fogosa Júlia, uma breve transa com a Lifeta Rita, um consolo furtivo na canoa no fim de tarde com a Índia Yara, os gemidos enlouquecidos de Dalva numa cabana na praia, os soluços de êxtase da negra Lena nas caudalosas águas do rio Acre. Os relatos de Gilmar eram excitantes e, ao mesmo tempo, alguns tão exagerados que seus colegas ouvintes percebiam a inverossimilhança e assim iam saindo um a um do Recife, cochichando uns com os outros. Esse mente que nem sente, alertava o ticado. Acabou o pavo, afirmava Chico. Caba desmandado da peste, indignava-se cabeça. Sujeito mequetrefe da porra, balbuciava irritado Joãozinho. A fama de Gilmar ia se alastrando pelas redondezas. Afinal, seus flertes e seduções para com as moças dos locais sempre resultaram em gravidez indesejada por parte do garanhão, que se safava sem olhar para trás. À noite, na mesma comunidade, Gil, Boto, como agora era conhecido pelos parceiros mais íntimos, foi com alguns colegas para a pesca, para uma festa de beiradão. Pois naqueles confins, nem tudo era só trabalho. No primeiro gole de tatuzinho, Gil, o Boto, botou o olho no pitelzinho e logo em seguida se aproximou para tentar a primeira invertida da noite, enquanto os colegas observavam discretamente. Helena era uma moça predada, de beleza excêntrica, para uma região do extremo norte de sol escaldante. Olhos verdes encantadores, possuía uma palidez siberiana que contrastava com as lindas bochechas de morango demasiado escarlate. Mulher de bons modos e gestos finos, Helena lhe fez lembrar de suas 3 primas sulistas que há alguns anos vieram visitar a família no Acre. Ele, ainda adolescente, ficou apenas nos flertes com as moças, pois seus tios não desgrudavam os olhos das garotas, não dando assim espaço algum para as fisgadas do rapazola. Gil Boto logo abordou Helena para uma dança ao som do saxofone de Teixeira de Manaus. Entreolharam-se, as pupilas dilataram, os corações palpitaram, os poros transpiraram e as mãos formigavam numa perfeita harmonia. A paixão desabrochou como uma flor de murelu e a vida seguiria dali em diante, despida pelo amor recíproco, como um banzeiro repele as canaranas ao seu belo prazer. Decidiram em poucas semanas fugir para o Amazonas, pois neste ínterim estavam se encontrando às escondidas e não aguentavam mais essa distância torturante. Lá estariam em paz e ninguém os conhecia nem colocariam regras ou empecilhos na sua relação. Furtivamente deixaram a comunidade e a boa vida de Helena, uma madrugada escura e friorenta. Logo instalaram-se no bairro do Campos. Gil
teve facilidade em conseguir trabalho, afinal era competente com a malhadeira, objetivo com o currículo, vigoroso com a batição, ágil com o caniço e atencioso com o espiel. E sua paixão ainda era a pesca, e seu grande amor, a linda Helena, que acabara de completar 18 aninhos. O marido não hesitava em presenteá-la com o que a companheira lhe pedisse. Helena, por sua vez, já vinha reclamando do tédio e da solidão, do marasmo e da falta de atenção de seu amado Gil. Foi quando Gil resolveu agir. Temos poucas coisas, dona Hermínia. Podemos nos mudar na próxima semana? Interrogou o pescador. Com certeza, meu filho, respondeu dona Hermínia. Dona Herminda era cozinheira do São Bartolomeu, atual barco pesqueiro que Gil saía durante semanas para o labor do seu sustento e também do sustento da amada Helena. Mas como dizem, nem só de pão vive o homem. Morando próximo de Dona Herminda, tu não vai mais te sentir sozinha quando eu sair para trabalhar na pesca, pois os filhos e a filha e os vizinhos vivem como família. Eles podem te fazer companhia. E logo, tu vai te acostumar, afirmou Gilmar. Por mim tudo bem, meu amor, concordou Helena. Mudaram assim que puderam para a nova casa, que agora era um cubículo de madeira coberto com telhas de zinco, 2 redes e várias brechas nas paredes, uma privada com assoalho de madeira nos fundos do quintal, com um buraco de 30 centímetros quadrados para ficarem de cócoras e fazerem suas necessidades suavemente. O camburão estava ao lado com um balde para tomar banho com sabão em pedra. Helena logo percebeu a indiferença e desleixos do companheiro para com essa pessoa e sentenciou. Ele me paga, bravejou a moça indignada. Helena, esperta que era, não hesitava em ver o lado bom daquelas mudanças, pois Dona Herminda era uma cabocla vivida e a orientava frequentemente. Eis que a moça logo observou a beleza dos 3 filhos de Dona Herminda. Isso a fez lembrar dos caboclos adolescentes que trabalhavam na fazenda de seus pais no Acre. Admiravam-nos em silêncio profundo, aqueles garotos de peles morenas queimadas pelo teimoso sol, parrudos, cabelos negros e volumosos, olhos firmes e olhares desconfiados. Todos eram muito sedutores. A filha única da velha Hermínia se chamava Conceição e mantinham uma amistosa relação com Helena. Ao se despedir, Gilmar beijou Helena, que indagou: desta vez, quanto tempo vais demorar? 3 meses, meu amor, respondeu secamente o marido. Na noite seguinte, depois de não aceitar o convite de Conceição de irem ao pagode no noite adentro, Helena fez um pedido a Dona Hermínia. A senhora pode deixar o Jorginho ir comigo nesta noite? Tenho medo de dormir sozinha. Se ele quiser, minha filha, respondeu a velha, fique à vontade. O adolescente de 14 anos de idade, que não era bobo, aceitou na hora o pedido de Helena. Amaram-se assim que chegaram no casebre, como um cio de animal. Nas noites agitadas de embriaguez, noite adentro, Helena revezava os afagos e deixava-se seduzir pelos outros 2 irmãos de Jorginho, que morria de ciúmes. Afinal, seus 2 irmãos já tinham experiências amorosas com as garotas das cercanias e Jorginho acabara de perder a virgindade com a encantadora Helena. Enquanto isso, Gil, Boto, seguia com suas aventuras, pensando que a companheira não sabia das suas traições. Ambos estavam felizes, pois passaram-se alguns anos, Helena já estava em sua 3ª gravidez. As 2 crianças, uma de colo e a outra de 5 anos, despertavam o amor da velha Hermínia, que via os rostos dos filhos nos semblantes dos pequenos, e em seu íntimo sabia que certamente aquela 3ª criaturinha que estava ainda no ventre de Helena também tinha seu sangue correndo nas veias. Seria amada e tratada como da família, como as demais. Herminda amava os netos e a neta, que chegaria em algumas semanas. Nada mudaria, afinal, Gil, o Boto, refletiu a velha sábia. Bem merecia ser apelidado de o Boto Jacamim. A cobra naja.
Na remoção de Nádia para a ambulância, formou-se um alvoroço em que a turba gritava indignada: desgraçada, tomara que morra, vigarista, falsária, pilantra, maldita, vagabunda, entre tantas outras. Já no leito do hospital, Nádia sentia fortes dores. Ainda ali, ecoavam os gritos de revolta de seus vizinhos, acusações que no seu íntimo só a torturavam ainda mais em seu sofrimento. A memória agora lhe cobrava, com lembranças que invadiam seu ser impetuosamente. Fluía seus sombrios atos em flashes multicores, vozes trêmulas, e face a face com os horrores e tantas bizarrices, como pesadelos quiméricos. Entre transes, convulsões e delírios, ela tornava as lembranças da faculdade particular de odontologia, onde fizera de tudo para concluir o curso, sem ficar devendo nenhuma mensalidade sequer. Afinal, um curso caro não seria obstáculo para uma pessoa talentosa e que nasceu para brilhar. A vida não era nada generosa com Nádia, que era de origem pobre. Tinha que segurar a onda como podia, mas a corda bamba da vida a cada dia ficava mais trêmula. Odiava seus vizinhos e não suportava as crianças que rodeavam os quintais, descalças, desnutridas, barrigas quebradas, catarrentas. Aquilo era um verdadeiro inferno na vida. Contudo, a futura odontóloga era demasiado solícita, sobretudo porque seus vizinhos tinham algumas funções ilícitas, como viciados em drogas, traficantes, gigolôs profissionais, bichês, cafetões, assaltantes, assassinos, etc. No entanto, todos viviam em perfeita harmonia com trabalhadores tradicionais, e foi nesses trabalhadores que Nádia viu a solução de seus problemas, ou parte deles, pois quase todos eram de boa índole, honestos e alguns, inclusive, ingênuos. Nádia, cansada de trabalhar como caixa do supermercado CB, pensou: preciso ficar ainda um tempinho por aqui, e logo o Prosamin vai passar e tudo vai melhorar. A moça, muito esperta que era, juntou uma grana das férias, que não recebia há 5 anos, e com a do FGTS comprou alguns casebres de madeira fincados sobre o igarapé do Bodozal e apressadamente propôs aos vizinhos ingênuos: morem por quanto tempo for necessário, pois assim que passar o Prosamin, vocês ganharão suas casas próprias. Enquanto isso, vocês me pagam o aluguel dos imóveis. Dito e não feito, pois o tal Prosamin passou, e Nádia, a proprietária dos apês, passou todos os títulos para o seu nome. É claro, com a ajuda de seus colegas advogados e assistentes sociais, que Nádia molharia as mãos futuramente. Os infelizes vizinhos ficaram sem eira nem beira, totalmente desamparados. Iniciou-se uma perseguição à pessoa da agora cirurgiã doutora Nádia Souza, que resolvia os seus problemas a sangue frio. Seus desafetos a denunciaram na Defensoria Pública, também em programas de TV sensacionalistas da cidade, e a perseguição continuava. A dentista então resolveu reagir e contratou um velho amigo que lhe devia um favor, pois há alguns anos lhe colocara dentes de ouro na dentadura, assim que chegou do garimpo, e o pagamento do serviço ficou pendente, pois agora era a hora certa da cobrança. A protética encaminhou os trabalhos a Flávio, que tinha um histórico de bandidagem bem extenso e não brincava em serviço. Assaltos à mão armada, homicídios, latrocínios, sequestros, tráfico de drogas e enfim. Estava tudo no pacote, afinal sua experiência era indubitável. Dado os nomes, Flávio foi eliminando um a um os mais de 10 perseguidores de Nádia. Agora só faltava um casal de idosos falidos, descendentes de japoneses que raramente saíam de seu apartamento no Prosamin, e foram os únicos que conseguiram seu imóvel e deixaram a dentista enfurecida. Contudo, ela certamente daria um jeito e lhes enviaria um presentinho. Nádia lhes mandou comida japonesa, dessas sem sabor que entregam em casa, com bolinhas de chumbinho. Foi um tiro certeiro.
3 dias depois, os corpos do casal de velhos foram encontrados envenenados, já em avançado estado de decomposição. Enfim, Nádia estava livre para viver com seu grande amor Flávio, pois o casal apaixonara-se ainda no dia do pagamento do criminoso pelos seus serviços. O bandido, malandríssimo que era, anos mais tarde, lhe trocou pela sedutora Rose. Pronta para a sessão de radioterapia, questionou o médico, mas em vão, já que Nádia continuava em seus delirantes pensamentos. Agora, veio-lhe torturar sua consciência, condenando-a de incompetência, pois jamais terminou o curso de odontologia na Newton Lins. Apelou para comprar um certificado falso e assim seguir na profissão de dentista, protética, cirurgiã, seja lá o que for. Os gritos de indignação da população lhe perseguiam os ouvidos e, sobretudo, no leito não cessavam. Cobra Nádia. Foi assim que Nádia ficou conhecida. Depois de abandonada pelo amante, ela entrou em depressão e desenvolveu um câncer na boca. Novamente o médico perguntou: "A senhora está pronta para a radioterapia?" Nádia balançou a cabeça de modo afirmativo. Agora, com dores inimagináveis, ela desejava a eutanásia.